O pessoal tá entrando aí devagarinho. Combinei hoje uma live meio que sem muito tempo para divulgação, então comecei a divulgar hoje à tarde e o tema aí surgiu em função de uma enquete que eu fiz rapidinho no Facebook, né? Porque como eu tenho lidado com muitas famílias, principalmente nesse período aí de quarentena, que estranhamente eu acabo conversando com mais pessoas do que antes aí do isolamento social. E ouço muitas dúvidas, muitas perguntas, muitas angústias. Aí eu lancei essa enquete, né, para as pessoas escolherem qual o tema de hoje da live, que deve ser a única live nessa semana sobre alimentação infantil. Então eu coloquei as duas opções, né, de oscilações do apetite e de engasgos, e ganhou oscilações de apetite, né, foram dois temas aí que eu acho que geram muitas dúvidas, mas apetite é sem dúvidas algo que inquieta aí muitas famílias. Tô vendo pessoas bacanas entrando, a Nath, Dione, Didi, um beijo, Michele, que eu tô acompanhando de longe, que tem bebezinho também aí, sejam bem-vindas. E hoje, então, eu tô trazendo esse tema das oscilações do apetite na infância, mas tô aberta para lê-las, né? Tô falando lê-las porque normalmente só tem mulher aqui acompanhando as lives da Maternidade Sem Neura, né? Então, quem quiser contar um pouquinho do que está acontecendo em casa, tirar dúvidas, fazer um depoimento, fique à vontade. Que a ideia realmente é que seja um bate-papo, né? Não um bate-papo formal, mas que vocês possam trocar comigo, né? Para quem está chegando de primeira vez, assim, passou desavisado, eu sou a Viviane, sou nutricionista, sou responsável por essa página, Maternidade Sem Neuro, aí, que já tem bastante tempo, nasceu logo depois da minha filha já vai fazer 7 anos, então tem bastante tempo de maternidade sem neura. E trabalho também na Faculdade de Saúde Pública, no CR Nutri. Então, muitas vezes nessas semanas vocês têm visto atividades mais gerais, né, sobre alimentação e nutrição. Então, eu já falei de rotulagem, tem dias que eu faço mão na massa e tem dias que eu foco na alimentação infantil, que é o tema é do coração, que eu gosto bastante, principalmente a alimentação complementar. Então, como live no Instagram tem tempo para durar, né? Não dá pra gente esticar muito a conversa. Então, bora começar, né? Enquanto as pessoas estão aí chegando. E, de novo, quem quiser compartilhar, tirar alguma dúvida, pode digitar. Às vezes não consigo responder na hora, mas eu vou tentando acompanhar aqui o que vocês estão falando. Bem, quem é mãe, quem acompanha crianças, deve perceber que o apetite nesses primeiros anos de vida é uma montanha russa, né? Então, ora, parece que a criança tá assim, ó, diabinho da Tasmânia, comendo tudo que vê pela frente, ora, fica sem grandes interesses, reduz bastante o volume, quantidade, frequência, às vezes fica mais seletivo, né? Então escolhe muito mais o que vai comer, às vezes fica mais receptivo à alimentação. Então essas oscilações são muito comuns. É uma característica desse período da infância. Nós, quando já somos crescidos, também temos oscilações de apetite, né? Então se a gente vai perceber, o nosso apetite não é uma constante. Então a nossa vontade de comer, nosso interesse pela comida vai oscilando em função de época do ano, em função de estado emocional, em função de ritmo de vida. Então, às vezes, tem gente que tá tão assim enlouquecido, trabalhando e passa o dia inteiro sem comer. Hoje mesmo eu estava conversando com a Samantha, nutricionista que trabalha comigo lá no CR Nutri, e contou de uma paciente dela que fica o dia inteiro trabalhando e relata não ter apetite durante todo esse tempo, né? Às vezes em função do clima, da temperatura, né? Não tem aquela máxima de comemos mais no período do frio, né? E tem um sentido até fisiológico disso acontecer. Quem está aí em quarentena, isolamento social, quantas pessoas a gente tem ouvido falar, né? De estar em casa, tem comido mais. Então,
tem muitas situações que fazem com que a gente coma mais ou menos, né? E para um bebê, né, especialmente para um bebê, para uma criança também, isso continua, né? Isso também acontece, né? Na verdade, começa a acontecer desde que a gente descobre aí essa alimentação, né? Mas para um bebê, né? E aí, né? Pensando principalmente aí nesse primeiro ano, segundo ano de vida, né? Em que as questões emocionais, né? Então de problemas, né? Acabam não sendo tão ali predominantes, né? Nesse momento, mas existem outras questões que vão interferir no apetite, né? Então toda a dentição que vai nascendo. Então, o bebê ali que em torno dos 6 meses, alguns mais tardiamente, começam a apresentar o nascimento dos dentes, dependendo do dente, dependendo da sensibilidade da criança, esse nascimento gera um desconforto, gera um mal-estar tão grande, né? E aí a gente está falando do mesmo local, então um local que tá ali sensível, tá machucado, tá com dor, é difícil você receber um alimento ali e comê-lo, né? Então, é o momento que naturalmente muitos bebês tendem a optar por não comer, né? Ou comer em menor quantidade, com menor frequência, muda muito a aceitação em função de temperatura, de consistência, né? E aí a gente tem 20 dentes nascendo, né? Nesses primeiros anos de vida. Então não é pouca coisa. Às vezes é mês atrás de mês tem aí um episódio acontecendo de nascimento de dentes e tem crianças que realmente sentem mais. O que mais que pode interferir, né? O salto de desenvolvimento, né? Então, tudo bem que é até muito questionável se eles vão acontecer exatamente naquele período que as tabelas indicam, mas, enfim, as crianças nessa primeira infância vão adquirindo várias habilidades aí ao longo desses meses. Então, a habilidade do se sentar, a habilidade de segurar objetos, a habilidade de trazer ali alguns sons, palavras, do andar. E é cada conquista de habilidade, né, que a gente fala desse salto de desenvolvimento, tem um impacto aí em comportamento e inclusive no comportamento alimentar, né? Então, na aceitação dos alimentos, na tolerância, né, na paciência para ficar ali na mesa de refeição, e outros impactos, né, no sono, no padrão de amamentação. Então, tudo isso vai vai trazendo ali uma forma de comer diferente também e que vai se sobrepondo, né? Então é dente nascendo, as habilidades sendo conquistadas, então saltos acontecendo também. A gente pode pensar em doenças, né? E nessa primeira infância, né? Tem muitas doenças que são relativamente simples, mas que impactam muito no comportamento da criança, né? Então, quando essa criança começa a ter ali uma virose, uma infecção, então o funcionamento do organismo dela muda e aí naturalmente ela tende a querer comer menos. Qualquer pessoa, né, que fique doente vai ter um interesse menor pela alimentação, né? A gente às vezes tem que ficar insistindo, dar uma forçadinha. Tô falando de uma pessoa adulta, né? E aí essa criança também, né? Quando essa criança ela ainda está em aleitamento, ela naturalmente vai recorrer para o leite, porque é mais fácil e se a gente for pensar em fisiologia, né? É um alimento muito bacana porque vai ajudar na hidratação, vai ajudar na reposição dos eletrólitos que muitas vezes são perdidos por meio de vômitos, do suor intenso por conta da oscilação de temperatura, por diarreia. Então, tem uma lógica ali que é bem importante de ser respeitada. E eu falei que as crianças não têm tantos impactos emocionais como comparado com o que é o impacto emocional do adulto, né? Então, estou preocupada se eu vou ter dinheiro, estou preocupada se eu vou ter que voltar para trabalhar e eu não sei onde deixar meu filho. Enfim, são outro espectro de preocupações, né? De questões emocionais, mas existem, né? Quando essa criança, por exemplo, se depara com a primeira separação dela com a sua mãe, né? Então essa mãe
começa a trabalhar fora, então deixa de ficar em período integral com a criança, essa criança passa aí para uma creche, para um berçário, a chegada de um novo irmão. Então, às vezes acontece isso, né, de crianças muito pequenas ou até bebês que já ganham o posto ali de irmão mais velho, né? Então, aí tem que dividir uma atenção. Tudo isso vai ter uma alteração bem importante do apetite, muitas vezes, né? E é importante que a gente consiga compreender, porque fica mais fácil de saber até se é algo, primeiro, temporário, né? Então, se é um dente nascendo, uma semana, pronto, passou, né? Se é uma virose, se é uma doença, principalmente uma doença aguda, passou, né? Ou então, de repente, é algo mais complicadinho, né? Ou pelo menos que não é tão simples de ser resolvido como o nascimento de um irmão, né? Então, não vai mudar esse cenário. Então, é uma forma aí que essa família vai precisar trabalhar melhor, né? E tem uma última questão que eu queria trazer aqui para vocês, que tem a ver muito com esse momento atual, né, de pandemia. Então, o apetite, né, se a gente pensar que nós comemos para nos nutrir, né, então para repor, para obter a energia, os nutrientes necessários para a gente se manter saudável, para dar conta daquilo que a gente faz. E eu estou falando principalmente da energia, né, das calorias. Quando eu pego uma criança que até 3 meses atrás ia para a escola, corria no parque, subia, descia, pulava, andava de bicicleta e agora às vezes fica ali confinada num apartamento pequenininho, com bem menos possibilidade de movimentação, é também esperado que o apetite dela vá diminuindo, né? Então, ela vai demandar de menos energia, então ela vai recorrer em menor intensidade à alimentação. E aí a gente tem que pensar numa outra coisa conforme esse bebê vai crescendo, né? Conforme essa criança vai crescendo. Geralmente, né, no período da alimentação complementar, o que acaba acontecendo? Nós selecionamos muito melhor, com muito mais cuidado, com mais rigor, os alimentos que vão ser oferecidos para essa criança, né? Então a gente cozinha com bem menos, estou falando de uma forma geral, a gente cozinha com bem menos gordura, não oferecemos alimentos tão processados para esse bebê, tem uma alimentação muito mais caseira, né, de alimentos vindos da terra, legumes, verduras, frutas, cereais. Conforme a criança vai crescendo, ela se aproxima do hábito alimentar da família, vai tendo muita interferência, né, de sociedade, propaganda, crianças maiores, outros amigos, famílias, e entram aí alimentos com características diferentes, às vezes alimentos até de pior qualidade, né? Então entram os biscoitos, iogurtes, bolos, alimentos que vão ser ali com maior quantidade de gorduras, as frituras. Então vão ser alimentos que num volumezinho pequeno, né, vai ter muito mais calorias do que se aquela criança comesse, sei lá, né, um prato de arroz, feijão e legumes cozidos, né? Então se ela come ali algumas bolachinhas, poucas, ela vai ter energia, vai receber calorias em quantidade muito maior do que uma refeição, né? E às vezes a gente não se dá muito conta disso, né? A criança vai beliscando, comendo algumas coisinhas aí ao longo da manhã, então toma um iogurte, toma principalmente as bebidas, né? Então os sucos de caixinha, que ela toma super rápido e que ali, de novo, né, fazendo esse comparativo, às vezes vai ter a quantidade de calorias de 2 porções de fruta, né? E aí essa criança toma isso em menos de 1 minuto e para comer 2 porções de fruta, às vezes ela não conseguiria fazer isso em um lanche da manhã, né? Então, se essa alimentação, né, se essa rotina da criança, ela tem muitas dessas entradas de alimentos mais processados, alimentos com mais açúcar, com gordura, na hora da refeição, ela vai ter menos apetite mesmo. E aí eu posso até falar que bom que o organismo dela tá tendo essa sensibilidade, né? Tá tendo essa reação, porque se ela mantém um apetite de comer ali uma bela porção de todos os grupos de alimentos e ainda comendo todos esses alimentos mais processados, a tendência é que o peso vai subindo. É lógico que
não é uma lógica bacana que aconteça, né? Então, ela trocar os alimentos que são mais adequados, nutricionalmente mais equilibrados pelos ultraprocessados é uma lógica muito ruim, mas sobrepor somente essas duas categorias alimentares vai também levar a um desequilíbrio, né? Então, é um ponto aí para nós, enquanto família, né, pensarmos um pouco como que é essa rotina da criança, né? E às vezes a gente oferece tanta comida com tanta frequência que no momento da refeição em si a criança não tem um apetite mesmo, né? E eu gosto muito de frisar isso, né? Que crianças saudáveis, então crianças que não tenham ali nenhuma questão ali de desenvolvimento, que não tem nenhum diagnóstico diferenciado, alguma dificuldade ali que demande de mais atenção, elas são capazes de se perceber com fome e de manifestar essa sensação, né? Então, ou elas já se manifestam pedindo comida, avisando, ó, tô com fome, apontando fruteira, apontando geladeira, ou dando aqueles sinais de fica mal-humorado, fica irritado, começa a ficar com aquele choro constante, né, em tudo que a gente tenta fazer com a criança, brincar, já desperta ali um mau humor, né? Então ela está sinalizando que tem alguma coisa errada, né? E é importante a gente trazendo isso para essa criança aos poucos de, olha, isso daqui às vezes é sinal de fome. Eu enquanto adulta, comecei a ficar com fome e meu humor muda totalmente. Então é importante trazer isso para a criança também. E por que eu estava falando isso? Porque muitas vezes a gente, adulto, né, como responsável, a gente fica tão angustiado e a gente subestima tanto a capacidade da criança dela se perceber com fome, dela sinalizar que ela quer comer, que a gente sempre antecipa, né? Então, antes dela pedir alguma coisa, eu já ofereci uma, duas, três variedades de alimentos, né? E aos poucos aí essa criança vai perdendo realmente essa sua sensação de fome e quando chega o momento da refeição, realmente ela não vai ter apetite. Não sei se vocês viram, acho que foi no comecinho do ano, em janeiro ou fevereiro, que eu fiz uma postagem aqui no Instagram mostrando o tamanho dos estômagos, né, do estômago das diferentes faixas etárias, né, um tamanho aí aproximado. Então, para uma criança de 1, de 2, 3 anos, é um estômago que comporta relativamente pouca comida, né? Se a gente pensar ali, se basear numa xícara de chá, 6 meses vai comer menos mesmo, vai comportar menos do que uma xícara de chá no seu estômago. E eu tô falando de estômago pleno, né? Aquele, eu sempre comparo, né? Aquele estômago do sábado, almoço do sábado da feijoada, que eu comi e falo, agora eu preciso parar para fazer a minha digestão, né? Não é aquela coisa que é uma comida mais rapidinha e não é sempre que a gente faz refeições para se sentir plenos, né? Satisfeitos. Às vezes a gente realmente come quantidades menores. Então, é muito importante considerar que existe aquelas brincadeiras, né? Expectativa e realidade. Então, é natural também, né? Sempre eu estou falando, né? De ações que são naturais. É muito natural, muito esperado que você, mãe, você, pai, tenha uma expectativa que o seu filho coma, né? E até a gente acaba tendo algumas expectativas incentivadas por tamanho dos pratos infantis, por orientação de profissionais, por comparação, né? Então, o filho de fulano come tanto, e aí eu vou lá, monto aquele prato e sempre saio com aquela sensação de que meu filho tem alguma coisa de errado com ele, porque ele nunca limpa aquele prato que eu montei, né? Foi até o post que eu trouxe agora há pouquinho aí no Instagram, né? Que eu brinquei, eu achei a solução para a criança limpar o prato, pus pouca comida. Então, se 1, 2 dias sobra comida no prato, poxa, demorou, põe menos, né? Qual que é o problema da gente ter que ir lá colocar mais um pouquinho para essa criança comer, né? Em vez de colocar um pratão cheio e sempre ficar com aquela sensação de que está sobrando comida, né? Porque a sensação de sobrar comida e essa sensação constante
vai plantando ali uma pulguinha de que, nossa, será que tem alguma coisa errada? E a gente sempre tem aquela tendência de o só mais uma colherada, né? Então, só mais um pouco, vamos tentar só mais uma, porque a gente acaba duvidando que essa criança seja capaz realmente de se perceber satisfeita, né? Então, eu, enquanto adulto, eu me julgo mais capaz de fazer essa avaliação. Não necessariamente, normalmente isso não é certo, né? Ninguém melhor para conhecer o seu corpo do que a própria pessoa, mesmo a criança. Então, vale a pena, né, a gente pensar muito nessa nossa expectativa e que a gente, enquanto responsável pela criança, a gente tende a superestimar aquela quantidade que ela precisaria comer, né? Então, vamos olhar de uma forma mais cuidadosa, né, mais sensível. E como eu comentei, né, sobre as comparações, né? Sei que é muito clichê de falar assim, cada criança é uma criança, mas enfim, somos diferentes, né? Temos comportamentos, temos formas do organismo funcionar que tem alterações. Então, quantas vezes a gente, olhando mesmo para os adultos, né? Então a gente percebe pessoas que se satisfazem com mais comida, se satisfazem com menos comida, pessoas que precisam comer com maior frequência, né, intervalos mais curtos, pessoas que tudo bem ficar uns intervalos maiores, que são mais receptivas em determinados horários comparados a outros. E isso, essas características, elas brotam desde a infância, né? Então, vão ter aqueles bebês, aquelas crianças que vão se satisfazer com uma quantidade que, segundo a média, é menor. Mas média só existe porque sempre existe alguém que come pouco, né? Existe um número menor e outro maior, aí surge a média, né? Então, vão ter as crianças que vão comer menos e vão ter aquelas crianças que vão comer mais. A que come menos e a que come mais são crianças com desvio, com alterações? Não necessariamente, né? Então, como que eu sei se aquele menos que ela come, aquela quantidade que aparentemente é pequena que ela come, é o suficiente, né? Eu preciso, estou acompanhando essa criança, ela vem fazendo uma avaliação, como que é o ganho de peso? Porque se ela come relativamente pouco, né? Aparentemente pouco, mas ela continua fazendo um ganho de peso dentro do esperado, e aí o ganho de peso dentro do esperado precisa ser algo avaliado com seriedade, né? Porque também a gente fazer uma avaliação, como às vezes acaba acontecendo, uma avaliação errônea, aquela avaliação superestimada, né? De sempre tentar colocar todas as crianças lá ali na curva verde. Então, isso é uma avaliação equivocada, né? Então, eu preciso saber fazer muito bem essa avaliação antropométrica, avaliar ganho de peso, considerar o crescimento. Às vezes, a gente fica muito ali neurótico de, só ganhou 100 gramas, 200 gramas, mas e o crescimento, né? Às vezes, a criança não ganhou peso ali de uma medição para outra, mas ela deu uma esticada, né? E aí a gente até considera, será que aquela energia que chegou para ela foi desviada, né? Foi centrada para que ela fizesse esse crescimento, e aí o corpo não deu conta de acompanhar a velocidade de ganho de peso com esse estirão aí, com essa esticada que essa criança deu. Então, precisa avaliar o ganho de peso, avaliar o crescimento, avaliar o desenvolvimento dessa criança, tem aparecido sinais de deficiências, né? Então, um bom médico, na verdade, um médico, ele tem condições de fazer essa avaliação, né? De eventuais sinais de anemia, de deficiências nutricionais, que aí sim podem me levar a pensar, opa, isso que essa forma da criança se alimentar, essa variedade que ela tem acessado, essa quantidade que ela tem acessado, não tem sido suficiente, né? E aí a gente pondera onde que eu preciso intervir, né? Preciso tentar, às vezes, entender a causa de ter acontecido essa alteração de peso, por que que ela está com essa dificuldade ali de aceitação dos alimentos, às vezes é uma questão de motora, às vezes é uma questão sensorial, então tem várias possibilidades ali que precisam ser olhadas, precisam ser avaliadas e não só a gente tentar fazer com que entre mais comida. É claro, se é uma criança que está ali
em risco realmente, né? Então que não dá para a gente ficar esperando uma correção da origem do problema para uma reversão do estado nutricional. Claro que a gente vai pensar em estratégias de suplementação, de outras formas para que essa criança até tenha ali uma melhora rápida e ela consiga reverter esse processo. Mas isso é uma situação, sabe? Se eu estou falando com 100 famílias, isso vai acontecer com uma, com duas, não é a maioria, né? Mas a gente não pode negar que a maioria se questiona desse apetite, né? Então a gente primeiro tem que fazer essa boa avaliação, essa consideração ali, esse olhar mais integrado relacionado à criança para acabar com esses fantasmas, né? Então às vezes a gente fica ali com muitas dúvidas, muitas angústias que elas nem precisariam existir, né? Que faz parte do desenvolvimento, que é um processo natural, que tá tudo bem com a criança e a gente às vezes, nessa nossa angústia, aí assim a gente desencadeia um problema alimentar, né? Tô vendo que novas pessoas estão chegando, Vanessa chegou aí também. Quem tiver dúvidas, quem quiser escrever alguma pergunta, contar alguma coisinha, pode digitar, que aí eu faço a leitura também, né? Hoje eu estou conversando sobre as alterações do apetite na infância, que é uma demanda aí bem recorrente das famílias, inclusive no período da alimentação complementar, né? Então, que é o período que gera muita expectativa, né? Porque é aquela ideia de, nossa, agora o meu filho vai comer, né? Então a gente sempre tem que pensar que período de alimentação complementar é o período que o filho vai aprender a comer. Não tem nada disso de que porque eu sei que ele tem 6 meses, porque eu sei que ele tem todos os sinais de prontidão, porque eu escolhi a cadeirinha, preparei tudo para ele, que agora ele vai começar a comer em troca de tudo isso que foi proporcionado para ele. Não, ele não vai começar a comer porque a gente tem esses marcos, né? Então ele vai aprender a comer ao longo desses próximos 6 meses, né? Ao longo desse período de introdução alimentar. Então essas oscilações de apetite, né? Acho que até foi hoje de manhã que eu vi uma mãe do grupo do Maternidade Sem Neura perguntando: mas minha filha estava comendo bem e deu uma queda, né? Teve uma outra, minha prima, não sei se a Marília está me vendo, também falou: nossa, mas o Mael comia super bem desde o começo e deu uma travada. Aí eu perguntei: mas há quantos dias? Acho que foi, ela falou 1 semana. Eu falei: então, vamos olhar, né, só 1 semana, será que não tem aí alguma coisinha acontecendo, nascimento de dentes? E mesmo assim, muitas vezes nesse período de alimentação complementar, a busca pela comida, e eu tô falando do almoço, dos lanches, do jantar, não tem nada a ver com o apetite, né? Para esse bebê ali no primeiro ano de vida, o apetite é peito, o apetite é leite, mesmo que ele não tiver em aleitamento materno, vai ser a mamadeira, vai ser a fórmula, enfim, ele tem ainda como informação que ele mata a fome com aquele líquido ainda, né? E aos poucos ele vai aprendendo que aquela comida que chega à sua boca, mais consistente, que ele traz à boca, se ele estiver comendo sozinho, que também é capaz de satisfazer a sua fome. Então, se a gente vem com essa expectativa de que ele vai comer em função da fome e que às vezes ele come mais, às vezes come menos, a gente começa a ficar muito angustiada, né? E, não, e às vezes não tem nada disso, às vezes ele está comendo mais porque aquele alimento despertou sensações mais gostosas, mais fáceis de ele lidar naquela refeição, ou porque ele está mais tranquilo e que ele investe mais tempo em ficar naquele ambiente da refeição, do almoço, do jantar, fazendo lanche. Então é muito, muito frequente mesmo que nesses 6 meses de alimentação complementar que tem altos e baixos. Então tem dias que parece que vão melhores, outros vão piores. Não tem aquela constante de começou mais ou menos, começou ruim, vai mais ou menos e sempre melhorando. Não, então aquele bebê que parecia que já estava engatado, ele tem uma queda, né? Eu sempre falo muito que tem uma queda muito marcante também. Queda não, né? Uma alteração muito marcante quando essa criança faz 1 ano de vida, que geralmente coincide quando ela começa a andar.
e aí ela fica mais conectada no ambiente, ela quer explorar, ela quer sair, ela quer ser independente, e ficar ali na mesa da refeição acaba sendo muito chato, né? E aí ela perde um pouco desse interesse, né? Deixou de ser novidade comer, porque ela já vivenciou essa experiência por mais tempo, e aí acaba se interessando menos pelo alimento, sem questões ali de problemas nenhum, tá? Quem é que comentou aqui? A Carol. Carol falou que o filho dela tem 2 anos e 4 meses, e sempre comeu bem, mas agora só quer comer macarrão. Rejeita a maioria dos alimentos que antes comia de tudo. Por que será? Carol, aí tem a outra fase, né? Eu falei do primeiro ano, né? Do primeiro aniversário, que esse bebê conquista ali essa independência do andar, né? E os 2 anos tem um outro marco muito importante, né? A gente até chama ali dos terrible twos, né? Mas eu acho que é um marco muito, muito bonitinho, né? Depois que eu já passei por ele, eu posso falar que é bonitinho. Quando eu passei, acho que não. Eu sofri um pouco, que é quando deixa o bebê, ganha o título de criança, né? Então deixa ali de ser o bebê, mas que traz muitas características do CBB, né? Então ele já identifica as suas vontades, os seus desejos, mas ele não sabe construir uma argumentação, não consegue construir um raciocínio, né? E aquela coisa de implica que não quer colocar o sapato, não vai pôr o sapato, e se você tenta pôr o sapato ali da mesma forma como você sempre fez, parece que você está arrancando o pé da criança, de tanto que ela se desestabiliza, né? Então é o momento que ela começa a se autoafirmar. E a alimentação, Carol, é um dos momentos de autoafirmação, né? Então, quando essa criança começa a mostrar que isso eu gosto, isso eu quero, isso agora eu não quero mais, é uma forma dela mostrar aí que, olha, eu tenho voz também aqui dentro dessa casa, né? Nessa relação aqui eu também consigo dizer o que eu quero, né? E é o momento que o apetite começa a ficar mais, não digo refinado, né? Mas ele começa a identificar muito mais esses sabores. Então é mais comum que essa criança às vezes rejeite alguns sabores que são mais difíceis, né? As hortaliças, principalmente as folhas. Tem a história do alimento verde, né? Começa a rejeitar os verdes. E aí, né? E a gente tem que tomar um grande cuidado, porque se às vezes, igual você falou, essa criança quer aparecer, ó, a Manu veio aqui dar um oi pra vocês. Dá um tchauzinho aí pra todo mundo. Aí, se a gente percebe, igual você falou, ele só come o macarrão, aí o macarrão que aparecia, sei lá, uma vez na semana, começa a aparecer. Segunda, terça, quarta, no almoço, no jantar. Aí a gente vai reforçando isso, né? Então a gente vai colocando esse alimento aí com muito mais frequência, e aí aqueles outros alimentos, só toma cuidado aqui, aqueles outros alimentos que naquele momento a criança passou a rejeitar, eles somem, não só do cardápio da criança, como do cardápio da família, porque a gente tende também a montar, estruturar muito a alimentação da casa em função das demandas da criança, né? Então a gente tem que tomar muito esse cuidado, né? Então, gosta do macarrão? Ótimo, mas não vai ter o macarrão toda hora. Então, de repente, pode ter a carne, o arroz, o feijão. E acredite, Carol, acredite nisso. Se no almoço teve ali uma série de preparações que não quis, que não gostava, ok, não precisa brigar, não precisa ficar fazendo discussão, nada disso. Acabou a refeição, não quis, olha, filhinho, não quer comer? Tchau, vamos sair da mesa? Só que a gente vai trabalhando para não compensar isso, né? Então, se dali meia hora tá apontando que quer comer, o que tem de comida, ou sei lá, que dá para resgatar do almoço, sei lá, tá mais prático esquentar só o arroz e feijão, ok, né? Ou vamos esperar para a próxima refeição, não preciso ficar ali achando que vai acontecer uma catástrofe na vida dessa criança porque ela pulou uma refeição, lembra, né? Ela tende a ser capaz de reconhecer a sua fome. E é importante que ela perceba de não almocei nesse horário, deu ruim, né? Não é uma sensação boa, não, né? Então,
aos poucos, sem que seja esse sentido da punição, né? Mas é importante de ir sinalizando para ela consequência das ações que ela vai tendo. Tô vendo que estão chegando mais perguntas aqui. A Carol falou exatamente, não quer comer nada verde. Come macarrão sem molho e tomate. Se deixar, vive disso de leite. Se deixar, eles vão ficando mesmo. Então, aquele repertório que às vezes era de 20, 30 alimentos, vai afunilando, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado para não incentivar. A Natália, não sei se é Natália ou Nathalie. Meu filho tem 1 ano e 2 meses, sempre comeu todas as frutas, mas agora começou a rejeitar algumas. É normal? É normal mesmo. Por isso que eu sempre falo que nesse período de alimentação complementar é muito importante que a gente não seja econômico no sentido de variedade, né? Então, quanto mais eu conseguir apresentar de tipos, de consistências, de cores, de sabores, melhor, porque vão chegar esses momentos das escolhas, né? Então, alguns bebês, algumas crianças continuam comendo toda essa variedade durante toda a infância, mas é esperado que vá fazendo uma seleção, né? De características, às vezes. Ai, desculpa, Nath, vou te chamar de Nath. Às vezes não é nem pelo sabor do alimento, mas às vezes é formato, consistência, cores. Tem crianças que pegam fases de determinadas cores, aí só come amarelo, às vezes só come coisa pequenininha porque aprendeu a fazer os movimentos de pinça, às vezes começa a comer os alimentos mais duros porque estão nascendo os dentes, ou não, né? Começa a repelir onde tem casca porque agora está sentindo esse incômodo. Então, é natural que isso aconteça, mas do mesmo jeito que eu comentei sobre o caso da Carol, tome cuidado para que as frutas que sejam as preferidas, né, elas não sejam as que vão ficar só na fruteira na casa de vocês. Então, deixe circular as outras, comam as outras, né? Então, a gente não vai montar o cardápio da família só em função da preferência do bebê, né? Então, o que você gosta de comer, o que o pai gosta de comer, se tiver um irmão mais velho, porque a casa continua andando, né? E aí fica mais fácil dessa criança, pelo exemplo, voltar, né, ao consumo de alguns alimentos, né? A Manu vira e mexe, redescobre que ela gosta de coisas. Então, ela passou um tempo sem comer maçã, falava que odiava maçã, e aí comia, sendo que antigamente comia muitas maçãs, aí ela redescobriu que gosta de maçã, né? Então, se eu tivesse sumido com as maçãs de casa, provavelmente ela não comeria mais maçãs. Tem a Melinha tá trazendo uma dúvida. Meu filho tem alergia, né, à proteína do leite, toma Neocate. Eu não coloco nada no leite, mas vejo muitas mães colocando engrossantes do tipo Neston. Você está errada? Não, você está muito certa, Melinha. Eu entendo o que acaba acontecendo principalmente quando a gente está falando do Neocate, né? Tem muitos bebês que não aceitam, porque tem um sabor que não é dos mais fáceis, né? E aí, porque a gente está falando de um composto, né? De um preparado ali que é bastante importante, dependendo da idade do bebê, né? O Neocate é para os primeiros meses, para o primeiro ano de vida, especialmente. Então, quando o leite seria um alimento muito importante, né? E aí, se o bebê não aceita, né? Então tá desmamado e não aceita, aí vão aparecendo aquelas tentativas, né? De coloca baunilha, coloca não sei o que, e aí coloca as farinhas, coloca açúcar, mas é muito complicado, né? Então, se o seu filho não, não tem rejeição, que bom, agradeça e não precisa adicionar. Aliás, a gente não precisa adicionar esses espessantes, os açúcares para alimentação de nenhuma criança, né? Elas não, esses alimentos que culturalmente, né, historicamente, eles eram tidos ali como sinônimos de alimentação infantil, eles estão hoje com sinônimos de doenças, né, da vida toda, né? Então, quando a gente tem esse tipo de alimentação na infância, a gente tem mais propensão a desenvolver problemas ali durante o restante dessa infância e na vida adulta também. O que mais que eu quero falar aqui para vocês? Então, eu falei dessas expectativas, da individualidade, aí eu quero falar da amamentação, né? Ninguém comentou aqui sobre isso, mas é também
um fantasminha ali na cabeça de quem amamenta, a história de será que o fato de eu amamentar está atrapalhando o apetite do meu filho, né? E aí, né, como que fica a amamentação e comida, né? Será que elas são rivais ou elas são parceiras? Eu, como nutricionista que trabalha muito com aleitamento materno, eu acredito muito mais na parceria desses dois, né? Eu sempre falo, principalmente nesse período de alimentação complementar, se eu continuo, se eu consigo possibilitar o alimento que o bebê reconhece, né, que ele se sente seguro e que a gente sabe que aquilo não, que o leite não é só o alimento, né, o mamar não é só matar fome, é auxiliar no desenvolvimento, aspectos emocionais, segurança, né? Aquela criança mais segura tende a ficar mais receptiva a querer experimentar, né? Querer explorar a novidade, né? A querer avançar, dar alguns passos. Se eu deixo aquela criança passando fome, né, sentindo dificuldades ali de compensar essa insegurança, esse conforto, a tendência é que aconteça mais dificuldades ainda para aceitação alimentar. E aí, quando essa criança cresce um pouquinho, né? Então, passou o primeiro ano, o leite, de uma forma geral, deixa de ser o principal alimento, continua sendo um dos alimentos, mas deixa de ser o principal alimento. Mas, às vezes, a gente não avisa isso para as crianças, elas continuam mamando ali com uma intensidade, com uma voracidade muito intensa, né? Porque mamar não é só matar fome, então ela está mamando porque psicologicamente, emocionalmente, pensando no seu desenvolvimento, ela ainda não está pronta para ficar ali perto da mãe só brincando. Ela quer ficar perto da mãe, mas ela tem ainda aquele vínculo afetivo com a sucção, né? A gente está falando de uma criança que vai ficar na fase oral ali por muitos anos, então que a região de boca é um local de prazer, é um local ali de conexão com o mundo, né? Por que tantas crianças usam chupeta, né? Porque é algo que ali na boca vai despertar muitas boas sensações. Então, muito melhor se essa criança estiver mamando. Vai interferir no apetite? De forma geral, é difícil pensar que vai interferir, né? Porque lembra que a gente fala que leite materno é um alimento que tem uma digestão muito adequada para um bebê recém-nascido, para os primeiros meses de vida, né? Então, não é um alimento que vai ficar ali no estômago, né, por horas e horas. Então, tomou, ele logo é digerido, metabolizado, né? Então, se a criança mamou 10 da manhã, não vai ser a amamentação que vai atrapalhar o almoço do meio-dia, né? Ah, mas se ela quer mamar e em vez de comer, né? Aí a gente precisa tentar entender um pouquinho, né? Por que será que essa criança não se despertou pela alimentação, né? Será que tem questões do ambiente ali que a gente precisa olhar com mais cuidado, esse momento da refeição que não são ali atrativos para essa criança, né? Então, acho que esse talvez o último ponto que eu gostaria de discutir aqui nessa live, né? Então, o ambiente alimentar, porque eu não me preocupo tanto com a criança que come pouco e que tem essas oscilações de apetite, mas eu me preocupo com a criança que é apática com a comida, né? Então, que ela não demonstra interesse em comer, ou pior, né? Que quando ela se depara ali com o momento da refeição, com os alimentos, ela está criando estratégias para fugir, né? Então já começa a chorar, resmungar, não quer ficar sentado, porque ali sinaliza que é uma criança que não se vinculou à alimentação, né? E eu preciso que nesse período da primeira infância, que essa relação com a alimentação seja construída, né? E que seja uma relação positiva, né? E aí vale a pena a gente pensar por que ela não se vinculou com a alimentação, né? Por que ela olha para esse momento de alimentação como sendo algo ruim, né? Algo que não dá prazer, né? Então, será que foi uma criança pressionada para a alimentação? Será que é o momento de comer que não está gostoso, que o ambiente da casa, o ritmo da casa é desconfortável, tem estresse, tem pressão, né? Às vezes a gente não se dá conta do quanto que a gente acaba pressionando, né? E quanto que aquele almoço que era para ser um almoço prazeroso virou almoço tenso, um almoço de... eu quero fugir daquilo. Quantas vezes a gente vê as crianças que
Agora não, porque a gente nem sai para comer, né? Mas que quando saíam para comer de fim de semana, ia para casa de outra pessoa ou ia para um restaurante, come melhor fora do que dentro de casa. E às vezes não tem nada a ver com tempero da comida, nada disso, mas sabe, a família mais relaxada, todo mundo mais tranquilo, mais feliz, faz com que a criança também fique mais relaxada e mais feliz com o momento da refeição. Então vale muito, eu acho que o primeiro ponto quando você se sente segura com a forma como seu filho come, vamos olhar como que estamos todos comendo nessa casa. Estamos comendo juntos? Né? Isso é o primeiro ponto, porque às vezes a criança continua descolada da família ali no momento das refeições por muitos anos, né? Então ela come separado. Então, no modelo, exemplo, fica uma coisa muito rara, muito esporádica, né? Tem possibilidade dessa criança perceber a refeição ou ela sempre é enganada ou a sua atenção é desviada daquilo que ela come, né? Então ela sempre tem uma televisão ligada, um joguinho, um vídeo, porque aos poucos eu estou mostrando para essa criança que, olha, você precisa manter o foco em outra coisa, porque comer não é tão legal assim, né? Porque se fosse tão legal não precisaria de algo para que ela se distraísse, né? E como que a família está comendo, né? Então a gente está comendo, conversando, tá se divertindo, tá falando de outras coisas e não só come, faz isso, faz aquilo, põe na boca, não deixa cair, né? Imagina você toda hora e a gente faz isso. Eu muitas vezes me pego fazendo isso com a minha filha, né? De faz isso, não pega naquilo, limpa não sei o que, não deixa cair, não joga pro cachorro, né? Fica insuportável, né? Então olhar esse momento do ambiente, esse aspecto do ambiente, muitas vezes é mais importante ou é tão importante quanto olhar o preparo dos alimentos, a qualidade dos alimentos que são oferecidos. Dito isso, como que a gente consegue... Deu uma pausada aqui, acho que voltou. Como que a gente auxilia, né, essa criança a se alimentar? Como que a gente incentiva? Acho que a gente primeiro precisa, então, entender essa rotina, né, da criança. Então, eu dei o exemplo da pandemia, mas muitas vezes as crianças ficam com os avós, ficam com babás, ficam muito mais sedentárias ou fechadas em casa e é uma rotina ali que não demanda de muita energia, né? Então, muitas vezes ela não vai se voltar para a alimentação porque ela não está realmente precisando de tantos alimentos assim, comparado com aquela criança que foi para a escola e se piscou, alguém já pegou o brinquedo dela ou deu uma mordida nela, então que fica muito mais atenta, que tem espaço aberto para percorrer. Então isso é importante, né? Isso, como que tá, o que eu proporciono ali de movimentação, de atividades para essa criança, porque isso está muito associado com o apetite, né? Se eu faço exercício eu não sinto fome, então isso acontece com a criança também. O aspecto do ambiente, né? Então como que eu consigo mexer nesse ambiente sem que a necessidade da criança comer, sem que eu vire refém dessa necessidade da criança comer, né? Então, eu não preciso ficar correndo atrás dela, não preciso ficar criando estratégias, aviãozinho, brincadeira para a comida entrar, né? Então, eu preciso me fortalecer e confiar nisso. E é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que eu incentivo muito com as pessoas com quem eu atendo, quem eu trabalho, e eu gosto muito de trazer isso aqui para casa também, é do envolver a criança nas outras instâncias relativas à alimentação, não só do momento da comida posta ali no prato dela, né? Então, desde a compra dos alimentos, né, de ajudar, então vai numa feira, um sacolão, tudo bem que agora é mais difícil, né, nem é para ficar levando, mas fora isso, né, fazer com que a criança opine, né, então que ela seja ali alguém que vai decidir, olha, vamos escolher quais saladas que a gente vai ter. E aí ela consegue listar junto com a família também. Pode pensar em preparações, né? Então ela sugerir preparações, ela participar de preparações, levando, é claro, em conta a sua faixa etária, as suas habilidades. Então, um bebê, uma criança muito pequena, às vezes ela só vai dar conta ali de ficar por perto. E tudo bem, né? A criança não curte muito estar perto, né, do adulto.
no momento da refeição. Então, tudo bem, se eu consigo proporcionar esse momento ali, que ela fica em segurança e ela só está olhando eu amassar alguma coisa, preparar um alimento, tá ótimo. Conforme ela vai crescendo, ela dá conta de rasgar folhinhas, ajudar na lavagem, separar, mexer, amassar uma massa, tudo isso ela consegue fazer essa contribuição, ou montar a mesa, né? Então, de repente, ela leva os guardanapos, pode levar ali os talheres, então ela vai virando parte disso. Até a própria montagem do prato, né? Por que não incentivar com que essa criança, com o apoio, né, com o suporte do adulto, ela vá ali montando seu próprio prato, né? Por que tem que ser o adulto que vai escolher sempre os alimentos, né? Ou pelo menos que seja uma montagem compartilhada, né? Ela sinalizando para você e não eu, adulto, só que fiz a escolha do que vai ter no prato dela, né? Porque é isso, coloque-se no lugar. Imagine se, sei lá, o seu companheiro, uma outra pessoa vem e monta o seu prato. Uma vez ou outra eu posso até gostar, mas poxa, né? Será que é tão gostoso assim? Não, né? Em outros momentos, e aí falando do envolver na alimentação, trazer a alimentação para outros contextos, né? Então a alimentação é um momento de exploração sensorial, né? Um momento de desenvolvimento, que dá várias possibilidades em função da faixa etária da criança, desde trabalhar com letras, com matemática, com cores, com formas, com tamanhos, sabe? Então tem uma riqueza ali de possibilidades e aí a gente vai ficando mais próximo, né? Eu começo a entender, né, que a cenoura algum dia tinha umas folhinhas compridas, verdes, que ela nasce embaixo da terra. Eu vou entendendo a origem dos alimentos, a diferença entre eles, e isso vai vinculando a criança, né? Vai deixando de ser algo estranho, algo distante da realidade para algo que faz parte da rotina, né? Então, falamos sobre comida da mesma forma como falamos sobre os desenhos, como falamos de outras coisas que fazem parte desse universo infantil, né? Então, trazer o contexto alimentar não só em função do aspecto nutricional, porque isso não tem muito significado para uma criança, né? Falar para ela, come tal coisa porque é bom, né? É difícil, né? Ela fazer essa compreensão de futuro, de impactos, de consequências, né? Se comer isso, eu vou ficar doente, se comer isso, eu vou ficar forte, né? Não faz muito sentido. Então, a gente precisa ali trazer a alimentação para outros significados, né? E o significado é isso, a alimentação é um prazer também, né? E é um dos maiores prazeres que nós temos, né? E aproximar a criança desse momento de prazer e não no momento que ela quer fugir disso é muito importante, né? Estou chegando no final dessa live. Espero que quem conseguiu me acompanhar, que conseguiu me ouvir, tenha gostado. Continuem dando sugestões, opinando ali sobre temas que valham a pena eu trazer para conversar um pouco com vocês, para esmiuçar com mais detalhamentos. Vou fazendo alguns convites. Nessa sexta-feira, às 11 horas da manhã, vai ter mais um Mão na Massa. Para quem não conhece, o Mão na Massa é um grupo que eu fazia antes da pandemia presencialmente lá na Faculdade de Saúde Pública, no Centro de Saúde, e que ele é focado em habilidades culinárias, né? Então a gente cozinhava ali ou preparava algumas coisas em grupo. Agora, com pandemia, eu venho fazendo ele em formato virtual. Então aqui no meu Instagram, às 11 horas, eu vou ali para minha cozinha e eu preparo algumas coisas, né? Vou trazendo alguns alimentos temáticos. Esse mês de junho, né? Tá todo mundo ali meio angustiado de não ter a festa junina tradicional, então o tema vai ser festa junina. Então vão ter algumas preparações ali à base de milho, de pinhão, para estimular, para despertar o interesse do cozinhar mais, né? Do preparar as comidas em casa, e aí uma oportunidade de cozinhar com as crianças também. Então, convido todas vocês a participarem do Mão na Massa. Quem não consegue participar ao vivo, eu tenho gravado, né? Então, vai ficar disponível aqui no Instagram. Quando eu consigo também, eu levo lá para o YouTube. Então, dá para você assistir depois. Só não dá para ir conversar comigo ao vivo, né? E tem acontecido, para quem fica angustiado, para quem tem buscado mais informações, né?
para conduzir esse período de alimentação complementar, para conduzir essa alimentação do filho, tem os cursos que vêm acontecendo em formato virtual, né, que é uma grande oportunidade de reunir pessoas do mundo inteiro, nem do Brasil mais, mas do mundo inteiro. Então tem o curso Que o Bebê Vai Comer, que ele é pautado, né, ele é focado nas recomendações mais atuais do guia alimentar e como que a gente transforma isso em prática, né, porque não adianta só ter a teoria, mas eu preciso que ela seja transformada. Tem o curso do BLW Sem Mistérios, então para orientar, para estimular como que se faz, como se conduz a alimentação complementar pelo Baby Led Weaning. E o Comida de Criança, então a criança passou de um ano, né, passou do período de alimentação complementar, e aí, né, o que muda, que cuidados que eu preciso ter, como que eu conduzo essa alimentação dessa criança com mais de um ano. O Comida de Criança, ele acontece amanhã, vai ter amanhã à tarde, eu ainda tenho uma vaga. Quem tiver interesse, então pode me procurar, que talvez ainda dê tempo de ter mais um participante. E os outros, eles tem uma turma já fechada ali para essa semana, mas enfim, em função da demanda eu vou montando as turmas, tá bom? Desejo uma boa noite para todo mundo e até uma próxima live. Tchau, tchau.